Olá, você está no Comente Bíblia, esse é o terceiro e último vídeo dessa etapa aqui, desse momento. Você vai poder me acompanhar em Gálatas 4, só do versículo 21 ao 31, são 10 versículos. Fica comigo aí. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Olhe, aqui o que merece mais comentário nesse último parte, né, do texto de Gálatas 4, é sobre a questão realmente de Sara e Agar, colocando-se aqui 2 mães, uma terrena e outra celestial, uma natural e outra espiritual, uma sendo participante no processo da promessa do Senhor e outra não, só natural, ok? Uma coisa natural, escravidão. E então eu quero que vocês observem logo no início do versículo 21, Paulo faz um questionamento. Vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Ou seja, que negócio é esse? Vocês que querem cumprir a lei, depois de terem conhecido assim, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi antes não, é depois que vocês receberam o evangelho, foram libertos do pecado, né? Agora querem cumprir a lei. Vocês não escutam a lei não, gente? Você não tem conhecimento da lei? Que história é essa, né? Aí ele vai dizendo, olha, Abraão teve 2 filhos, no caso aqui ele está falando do Ismael, filho da Agar, né? A egípcia, eu acho que aqui está bem claro no texto, árabe, né? Arábia Saudita. Então, o Ismael, que Abraão teve 2 filhos, o Isaac, no caso, e o Ismael. Um era filho da escrava e outro era filho da livre. Um filho de Sara e outro filho de Agar. Nós sabemos que o filho da escrava nasceu de modo natural, o filho da livre nasceu mediante promessa. Né? E aí, até hoje, tem um canal aí, procure Nathan Rufino, e ele defende uma tese que, assim como o Cristo, o que é Cristo? Cristo é o mesmo Messias. O que quer dizer isso? Cristo é grego, Messias é uma palavra hebraica, Machia, bom, é ungido. Só tinha 2 figuras que eram apresentadas na Bíblia como ungido, era o rei e o sacerdote, tá? O ungido de Deus. Então, o Natan defende que, assim como o Cristo, o ungido, o Messias de Israel, ele vem a partir de Isaac, o anticristo, o anti-ungido, o anti-Messias. Ele vem através do Ismael, ok? Isso é bom a gente entender. Por que é bom a gente entender? Porque se nós observarmos, olha, Israel foi, como ele disse, o próprio Nathan Rufino, ele assevera isso, olha, Ismael foi rejeitado, o Isaac é o filho da promessa, Ismael foi expulso, foi deixado fora, né? Depois, os 2 filhos do Isaac, chamados Jacó e Esaú, quem era para ser o primogênito, no caso era o Esaú, mas acabou sendo o Jacó o primogênito,
mais novo tomou o lugar do mais velho, e aí acontece de novo. O que aconteceu posteriormente? O Esaú, para se vingar, sei lá, para dar desgosto à mãe, para matar a mãe de desgosto, ou os pais de desgosto, depois daquela trapaça do Jacó, né? Esaú foi para a casa do tio dele, Monte Seir, né? Dali para baixo, Eila, até lá embaixo, é a Arábia, ok? Na verdade, ali, Seir ainda agora é parte da Jordânia, mas na época era parte da terra de Israel. E então, lá para baixo mesmo, depois de Eila, é que é dividido em 4, né? Se você olhar a geografia aí, é dividido em 4 países, né? Se você olhar direitinho o mapa, né? Você vai ver que à esquerda você vai ver a extrema esquerda é a Península do Sinai, é Egito. Aí, subindo um pouquinho, você vê uma linguetazinha de terra subindo de Eila, aquilo é Israel. Depois, um pouco mais, na divisa da fenda que vai dar no Jordão, no Mar Morto, você vai ver a Jordânia, que é o terceiro, né? E mais para baixo e mais para a direita você vê a Arábia Saudita. Outra coisa que o Nathan Rufino fala é que árabe é um termo que vem e quer dizer mestiço, né? E aí ele afirmou uma coisa interessante, que eu não tinha observado, é que tanto o Esaú quanto o Ismael, eles se juntaram. Na verdade, Esaú, para dar desgosto aos pais, foi lá para a casa do tio. Tomou uma prima dele como esposa. Esaú já tinha 2 mulheres dele, já tinha 2 mulheres na terra de Canaã. Então saiu dali, foi para a casa do tio, lá na região de Seir, né, Monte Seir. E aí, a bênção que sobrou para Esaú, impetrada pelo pai, é que ele viveria em lugares secos, longe da prosperidade, iria viver da espada dele. E aí nós vemos isso acontecendo. Os amalequitas, por exemplo, Amaleque é neto, bisneto de Esaú. Então, o Esaú chega lá e aquela região que era pertencente ao Ismael passa a ser Ismael, Esaú, Edom, tá? Edom, que é Esaú. Ok, queridos? Bom, se você observar o versículo 23, diz assim, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é Gálatas 4. O versículo 24 diz, isto é usado aqui como uma ilustração, essas mulheres representam 2 alianças, né, uma natural e outra espiritual, é como judaísmo e cristianismo, tá bom? Mais ou menos, não quero que ninguém se zangue com isso não, mas seria mais ou menos isso aí, nova aliança e antiga aliança. Uma aliança procede do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, essa é Agar. Olha, Agar, verso 25, Agar representa o Monte Sinai, onde? Na Arábia, não é no Egito, gente, na Arábia. O rei Salomão marcou o lugar da travessia lá, né, no Golfo de Aqaba, certo? Uma praia chamada Nueiba. Na verdade é a abreviação para Nueiba al-Muzaina, a abertura das águas de Moisés. O monte é Jebel al-Laus, ok? Al-Laus. Ali é que foi o local, faz parte da Península do Sinai, mas também chama-se de Cordilheira do Horebe, e ali então a Arábia Saudita, né, aquela região onde hoje você vê que tem 2 cidades principais para os árabes, né, os praticantes da religião islâmica, que é a religião mais nova dessas 3, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, uns 500 anos depois do cristianismo. Então, mas você vê Meca, vê Medina ali na Arábia Saudita, né, ok? E mas aqui no versículo 25, o Paulo está dizendo que essa mulher, Agar, que representa a aliança do Monte Sinai, que está na Arábia Saudita, que é a terra de Midian, para onde Moisés tinha fugido, para onde ele teria que voltar para prestar culto. Passou lá praticamente 1 ano, né? Lá onde foi feito o pacto, né? Os 10 mandamentos, onde foi confeccionado todo o tabernáculo, tudo direitinho, para depois eles seguirem para a terra da promessa. E essa aliança do Monte Sinai representa a atual cidade de Jerusalém, da época de Paulo, eu digo hoje também, que está escravizada com seus filhos. Escravizada como?
ainda escravo do pecado, porque não adianta você ficar fazendo sacrifício de animais. A carta aos Hebreus diz que sangue de vaca, sangue de bode não pode purificar ninguém de pecado, de coisa nenhuma, né? E se isso pode, então muito mais o sangue de Jesus nos purificará, ok? Verso 26 diz assim: mas a Jerusalém do alto é livre, essa é a nossa mãe. A Jerusalém do alto aqui é representada por Sara. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca teve um trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Bom, vocês, irmãos, olha a última parte de Gálatas 4, né, versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac, somos filhos da promessa. Não nascemos já espiritualíssimos, não nascemos já maduros, não. Mas está incluso na promessa. A ideia é que nós sejamos conduzidos a essa maturidade pelo Espírito Santo. Okay? Que tanto habita em nós, como também nos reveste para nos capacitar para tanto. Ok, meus amados? Versículo 29 diz: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Está vendo aí a questão do Cristo e do anticristo? A mesma coisa acontece agora. O filho natural perseguindo o filho da promessa, o filho espiritual. A mesma coisa acontece agora. O que Paulo está querendo dizer aos Gálatas é o seguinte: eu cheguei aqui com a promessa do filho espiritual, que é Jesus. Eu trouxe para vocês a palavra da salvação, a palavra da verdade para vocês. E agora o filho da escrava, aquele que nasceu de forma natural, que são os praticantes da fé judaica, vieram depois, após mim, vieram para tentar impor para vocês essas regras de judaísmo, né, de religião judaica, que tem que guardar isso, guardar aquilo. Isso não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Da mesma forma, o que está dizendo é que acontece a mesma coisa, o filho natural perseguindo o filho da promessa, ou seja, eles estão perseguindo, no início, o judaísmo estava perseguindo o cristianismo nesse sentido, né? Vamos impor a nossa religião, o máximo que eles vão conseguir ser judeus de uma nova aliança. E para ser judeus tem que cumprir toda a regra do judaísmo. Só que não era essa a promessa ou a proposta de Jesus. Ok? Era vida pelo Espírito, e não prática de velhos rudimentos da lei de Moisés. Não. Bom, no versículo 30 diz: mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Tá vendo aí? Verso 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Em outras palavras, Paulo está a dizer: vocês teriam que ter mandado embora essa gente que chega aí ensinando essas coisas malignas, né? Eles são zelosos pela religião deles. Por que vocês não são zelosos pela sua? Eles são zelosos pelo cumprimento de toda a regra religiosa judaica. Por que vocês não são zelosos em cumprir os mandamentos de Jesus? Por que vocês estão querendo voltar atrás aos rudimentos? Olha, lá em outros vídeos passados ele diz assim: nós judeus. Paulo diz: olha, eu era judeu de judeus, eu era fariseu, a mais rígida seita. E fui eu que trouxe o evangelho para vocês. Eu tive que considerar tudo como refúgio. Eu tive que, literalmente, fazer morrer o meu velho homem do passado para estar aqui ministrando a vocês, e agora vocês querem dar ouvidos a isto? Coisa vergonhosa, né? Quero só agradecer você que esteve conosco até aqui, permaneceu, né, conosco até o fim, e é isso. Espalhe aí essa palavra para os outros, diga que tem um cearense aqui, e está lendo, comentando Bíblia, em ordem cronológica, desde a primeira capa. Eu quero chegar à última capa. Valeu.